Olá, boa tarde. Bem-vindo à nossa cozinha do Atual. Você gosta de arroz doce? É aquele doce que a vovó fazia? Pois é, você pode fazer também porque fica uma delícia. Ingredientes são muito fáceis. Geralmente, a vovó fazia com leite, açúcar. Nós vamos dar uma turbinada. E tem gente que já faz isso no seu dia a dia quando faz o arroz doce. Nós vamos misturar leite condensado e cream cheese. E vamos ainda dar uma turbinada colocando chocolate derretido com creme de leite. Ai, aí fica um doce maravilhoso, não é mesmo? Bom, numa panela maior, um pouquinho, você coloca o arroz que já está... O arroz agulhinha, tá? Aquele arroz que a gente faz no dia a dia, apenas lavado. Não coloque ele, né, sem lavar, de maneira nenhuma, senão começa a sair aquela goma, aí não dá certo. Então tá bem lavadinho, lave pelo menos umas 5, 6 vezes para sair bastante a goma. Vamos colocar direto aqui na panela, ó, o arroz e o leite. Não use também aquele arroz parborizado, porque senão ele não fica com a consistência que a gente precisa para fazer o arroz doce. Ligando o fogo e nós vamos esperar esse arroz cozinhar no leite. Então ele vai ficar bem macio, bem bojudinho, aí é o tradicional. Vamos esperar ferver e o arroz cozinhar. Depois a gente volta misturando o leite condensado e o cream cheese. Quando o arroz estiver assim, ó, bem bojudinho, macio, mas ainda com leite, você mistura o leite condensado. Aí já dá aquela cremosidade maravilhosa. Misturando o leite condensado, você vai deixar pelo menos mais 5 minutos ou até acabar de ferver, cozinhar o arroz e ficar um pouquinho mais seco. Enquanto nós esperamos isso, nós vamos derreter o chocolate no creme de leite. Vou pedir a mão da Divina aqui emprestada para qualquer coisa misturar. E só depois que estiver cozido, completamente cozido, nós vamos misturar o cream cheese ali naquela mistura. E aqui, os tabletes de chocolate. Esse tablete você pode usar com passas, você pode usar com castanha, com o que você quiser, com crocante. O ideal é que você use aquele que mais gosta. Pode usar o meio amargo também, que fica saboroso e dá um toque bem especial. Nós vamos colocar em uma panela com o creme de leite e derreter. Isso aqui é muito fácil, é o ganache que a gente costuma fazer, ó. E rapidinho vai dar aquela derretida. Então passe de mágica para o nosso arroz chegar no ponto que a gente precisa para misturar o cream cheese e a calda, né, o nosso creme de chocolate ficar também no ponto para a gente montar esse arroz doce diferente. Ó, o arroz já está quase pronto. Deixe assim, apague o fogo quando estiver bem cremoso, porque depois que ele esfriar, ele vai endurecer um pouquinho, principalmente porque o leite condensado cozinha, aí dá assim uma endurecida. Agora é a hora de misturar o cream cheese. Aí equilibra o sabor, porque o cream cheese ele tem um toque salgadinho, então vai dar assim um toque assim especial mesmo no sabor do nosso arroz doce e vai ficar mais cremoso ainda. Se você está fazendo dieta, você pode usar o creme de leite light, o leite condensado também light e no lugar do cream cheese você pode até colocar um queijo cottage, que aí fica bem mais levinho. Então o que nós vamos fazer agora? Misturar bastante, olha como fica cremoso. Não falei que a gente ia dar uma turbinada nesse arroz doce? Olha só a diferença. Nós vamos esfriar um pouco, tanto o ganache quanto o arroz doce, para poder montar. Aí você pode colocar numa taça inteira, em porções individuais. Eu vou colocar uns morangos por cima, porque vai ficar uma cor bonita, né? Combinar com o chocolate também e vai dar um toque final ao nosso doce. Mais um intervalo, vamos girar o reloginho mais uma vez para a gente poder montar. Bom, nós temos uma taça, se você quiser fazer em porções individuais pode, aí você usa, pode ser até copinho, pode fazer inclusive como um pavê, uma parte de arroz doce, depois o ganache, arroz doce, ganache, aí você pode intercalar.
Aqui, ó, eu vou colocar todo o arroz. Esse arroz está maravilhoso, gente. Arroz doce incrementado com tudo que a gente tem direito e mais alguma coisa. Olha só. Lembrando que aqui levou leite, o leite condensado e ainda cream cheese. O pulo do gato nesse doce é você deixar ele ficar bem cremoso, inclusive um pouquinho ainda na panela, com o líquido, né? Com os cremes, com o leite e também com o leite condensado. Porque depois que ele esfria, ó, ele vai ficar mais cremoso ainda. Misturando o cream cheese, ainda fica mais cremoso. Por último, o ganache e o morango. O ganache é apenas, olha só que delícia, não tem como dar errado, fala. Apenas o chocolate derretido com creme de leite, vamos colocar todo aqui por cima, um pequeno reloginho só pra gente ajeitar. Olha que bonito que tá. E agora, só para terminar, os moranguinhos por cima. Ai, meu Deus do céu! O cheiro está maravilhoso, a cremosidade desse arroz espetacular, o ganache perfeito, tá aí, ó. Pode fazer que dá certo. Daqui a pouquinho a gente volta com a mesa arrumada para você aproveitar. Entre no nosso site também, que é o atual.tv.br. Lá você encontra tudo para fazer o nosso doce, fazer igualzinho e ainda pode deixar aquele recado especial. Sem falar que você agora pode postar o seu vídeo e aparecer aqui no Atual. Que tal? Tô esperando, viu? Um breve intervalo e já já o Atual tá de volta. O Atual está de volta e o nosso assunto hoje é obesidade. Por isso que nós convidamos o endocrinologista Dr. Max Kinzel para dar algumas dicas sobre esse assunto. Boa tarde, Dr. Max, que bom tê-lo aqui no Atual. Boa tarde. Bom, a gente vai falar de obesidade até pela estatística que a gente está vendo hoje no Brasil, que o número de obesos tem aumentado. Isso é verdade? É verdade. Hoje, metade da população tem sobrepeso ou obesidade. É um problema mundial. É um problema que preocupa a saúde pública, já que a obesidade é uma doença crônica, ela não tem cura, ela tem controle, e se esse controle não for observado, vão surgir comorbidades, ou seja, doenças que vão vir através do excesso de peso. E que doenças são essas? Bem, basicamente, as doenças, a principal delas são as doenças metabólicas e a principal delas é o diabetes mellitus. Além do diabetes, a gente tem as doenças mecânicas pelo excesso de peso nas articulações, causando artrose, problemas de coluna. Mas o fundamento básico da obesidade está ligado à diabetes, à síndrome plurimetabólica, à hipertensão arterial, que faz parte dessa síndrome, que é a síndrome X, ou síndrome plurimetabólica, que compõe de dislipidemia, que é alteração de colesterol e triglicerídeos, hipertensão arterial, diabetes e obesidade, que está muito ligada à cintura abdominal, né? A gordura intrapélvica, não essa gordura que você pega com os dois dedos, mas a gordura que tem lá dentro, perto do epípelo, que é uma pele que segura o intestino, e ali se forma uma gordura que causa uma resistência insulínica. Essa resistência insulínica faz com que aumente o açúcar no sangue, já que a insulina não consegue fazer seu efeito, e desencadeia essa doença, que é a síndrome plurimetabólica. Paciente obeso, hipertenso, diabético, com complicações ortopédicas, alteração nos joelhos, na coluna. Quer dizer, organicamente a pessoa vai se transformando também, né? A gente pensa que é só pelo lado de fora, você olha o gordinho sempre, né, com a carinha redonda, mas o por dentro que é o problema. O detalhe do obeso é a questão da autoestima, que ele perde a autoestima. E quando diz assim, o gordo é feliz, a pessoa obesa está sempre rindo, está sempre... A questão bem não é essa, porque o gordo, ele come para saciar algum desejo que não está conseguindo se realizar. Quer dizer, ele mata a fome e ao mesmo tempo mata um desejo que ele não está conseguindo. Então tem um aspecto psíquico também nisso aí.
quando você se alimenta, você libera uma substância, que é a substância do prazer, que é a dopamina, que é uma enzima cerebral que dá a sensação de prazer. Então, quando você come, por exemplo, uma barra de chocolate, quem é viciado em chocolate, pensa que é só viciado pelo gosto do chocolate, mas não é só isso. O chocolate libera dopamina, que banha o cérebro e dá uma sensação de prazer. A mesma coisa com a serotonina, que é uma outra enzima cerebral. Por isso que no cérebro é que tem todas as manifestações relativas ao apetite e à saciedade, ou seja, a anorexia, a falta de apetite e a sensação de saciedade, que são os dois mecanismos que a gente usa para diminuir o apetite através de medicamentos. Agora, em relação à facilidade até das comidas que a gente tem, né, fáceis, que a gente chama os fast foods, a comida barata, isso também complica essa situação? Demais. Quer dizer, o fast food é um jeito de comer americano que nós absorvemos, como muitas das coisas que nós temos foram absorvidas pela cultura americana, e o fast food é o grande problema, é um dos grandes problemas. Nos Estados Unidos, agora, eles estão proibindo o fast fat, que é a gordura livre, e eles estão consumindo muito mais açúcar, carboidrato. Nós já comemos as duas coisas, né? A então, mistura o fast do food brasileiro facilita muito a obesidade na criança, porque os pais entendem que a criança indo para um McDonald's da vida, um Big Bob, um desses fast food que a gente tem, e vai lá e se satisfaz com um sanduíche daquele riquíssimo em caloria, que vai trazer para ele a obesidade, e a obesidade infantil, que é uma preocupação muito grande, já que a obesidade infantil pode antecipar essas doenças que você teria no idoso, e que você já tem agora. A verdade não é deixar de comer essas coisas gostosas, mas assim, não todos os dias. Não todos os dias. A questão é a regularidade disso. A frequência disso aí, quer dizer, os pais têm que ter um tipo de formação que não incida só na educação intelectual. É uma preocupação dos pais dar à criança só educação intelectual. Está preocupado se o garoto vai passar de ano ou não. Esquece educação física e educação alimentar, que na nossa época já era dado. Eu vi agora na época da ameixa, né? Ameixa no pé carregado, que na minha época o pé não ficava carregado. O rio que suja, eu tomava banho de rio. Não, hoje tu fica todo mundo em frente à televisão ou à internet, come diante da televisão e aí come sem saber o que está comendo, está vendo o desenho, está vendo a internet, está comendo. Não tem mais aquela coisa do prazer à mesa, de sentar com a família. Isso também é muito ruim. Envolve a questão da obesidade. Também. Olha só, até mesmo o fato da nossa participação familiar. Isso faz com que as crianças aumentem também o peso. Também. Porque se você não... A mesa é o centro de atividades de uma família. É o centro de atividade no mundo todo. Né? Cristo sentou em volta de uma mesa para ser despedido dos seus apóstolos. Então, a mesa para o judeu é uma finalidade, é a mesa para todo mundo, onde se discute os problemas, onde se vai fazer planejamentos, e hoje não se faz mais isso. Se senta na mesa sozinho, porque o filho foi sentar no computador, a filha foi ver a novela com um prato na mão. E aí, quando você senta diante de uma televisão para comer um prato, você não está comendo um prato, você não está se alimentando com prazer, você está simplesmente comendo e fazendo um gesto, você está vendo outra coisa. Bom, nós vamos para um breve intervalo comercial, Dr. Max. No próximo bloco nós vamos falar sobre os remédios, os milagrosos, aqueles que estão saindo no mercado, que ronda em relação a essa situação. Daqui a pouquinho, no próximo bloco. O Atual está de volta com o resultado da receita de hoje. Já está na mesa e você pode fazer em casa que dá certo. A única coisa que eu não fiz ainda e que você precisa fazer em casa é levar para a geladeira. Por umas 2 horas aí cobre, né, com um filme plástico para que não absorva nenhum sabor da geladeira de nada. Deixa bem cobertinho e pronto. Sirva bem gelado porque fica delicioso. E entre no site atual.tv.br. Estou esperando seu recado lá também. E ontem, no programa Domingo Legal do SBT, aconteceu o lançamento do Teleton. Você quer ajudar? Então é só ligar 0500 1234505 para doar R$5. 0500 1234510 para doar R$10.
0800 775 2011 para doar R$30 ou mais. E você também pode acessar o site na internet, que é o teleton.org.br. É claro, você ajuda e a ACD agradece. Bom, mais uma delícia na nossa cozinha. A gente está falando aqui de obesidade com o Dr. Max e eu tenho uma cozinha aqui, né, Dr. Max? É difícil a gente estar falando de uma coisa, mas a gente está fazendo coisas gostosas no dia a dia. A gente pode comer, só a quantidade acho que está sendo exagerada. Tem isso também. A questão da dieta em si, que é o tratamento básico, é a forma de você comer e a moderação no comer. Logicamente que o alimento ele tem gordura, proteína e carboidrato. Então você tem que modular essas três coisas, né, junto com sais minerais e vitaminas, e comer moderadamente. Utilizar mais fruta. Eu sempre digo que o prato tem que ser um prato colorido. Sim. Quando o prato começa a ficar muito preto e branco, não é legal. Ou amarelo, não muita é muito fritura. Legal, né? Porque o tratamento da obesidade bate em cima de duas coisas: mudança de estilo de vida. E mudança de estilo de vida significa mudança na alimentação e acabar com o sedentarismo, fazer alguma atividade física. Isso é o que normalmente deveria ser. Eu sempre digo que o tratamento de obesidade é como se fosse um banco com 3 pernas: dieta, exercício e força de vontade. O quarto pé do banco entra, que é o medicamento. E a gente viu que quando você usa as duas coisas, dieta e exercício, você perde peso, mas você não perde tanto peso quando você coloca um medicamento junto. Então, o medicamento é fundamental para a obesidade, é fundamental. E a gente nós lá da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, estamos brigando com a Anvisa para que ela não tire alguns medicamentos que são fundamentais para a gente manter os obesos que estão em tratamento e aqueles obesos que precisam de medicamento, que eles possam utilizar e evitar que essas outras doenças possam vir. Determinados medicamentos também fazem bem para determinadas pessoas. Cada um tem um tipo de metabolismo e até mesmo o que essa pessoa vai te dar de anamnese, né? O que você vai conhecer do seu paciente também. Pessoas que têm pressão alta e tudo mais, tem alguns medicamentos que não é orientado. Basicamente, a questão da pressão alta, da cardiopatia ou da encefalopatia, ou ter na família alguém que teve a encefalopatia, uma doença arterial coronariana ou coisa parecida, ela não pode tomar, por exemplo, a sibutramina, que é um medicamento excelente e que está proibido nos Estados Unidos, está proibido na Europa, mas que nós estamos brigando para continuar. Porque se você indica para um paciente que não tem isso que eu acabei de dizer, ele não tem problema nenhum, vai emagrecer bem, e a Anvisa está tentando tirar. Só que a negociação está no sentido de você manter a sibutramina, que tem um bom resultado, e acabar com os anfetamínicos. Então, acabar com a anfetamina, porque um professor meu e conhecido me disse assim: Max, se isso acontecer, se eles cortarem os anoréticos, o que vai acontecer é como aconteceu com a lei seca nos Estados Unidos. Vão surgir esses medicamentos paralelos que a Anvisa não tem controle e vai ser muito pior. Haja visto uma medicação que está surgindo, e é bom a oportunidade que você me dá, para falar sobre liraglutida, que é o Victoza, que saiu na Veja, que está todo mundo achando que é a esperança para os obesos. Não é. A liraglutida, ela foi criada, é um incretínico, é uma substância, é um GLP-1, que foi feito para estimular o pâncreas, para produzir insulina e modular o glucagon, para melhorar o diabetes. Ele ainda não pode ser usado em obesidade. Então, quando saiu na Veja, uma revista de grande difusão no Brasil, não deve ser usada, não pode ser usada, é off-label, está fora da bula, não pode ser usada ainda em obesidade. Existem medicamentos para ser usado em obesidade e o tratamento deve ser feito com um especialista. Não pode ser feito por nenhum outro médico que não seja um endocrinologista ou que não tenha ligação com a endocrinologia. Então até vamos por partes. Para a pessoa emagrecer, primeira coisa, buscar um médico. Sim. Né? Segunda. A segunda coisa é tomar consciência de que a obesidade não tem cura. Eu sempre costumo dizer que a obesidade é como se fosse alcoólico, é o primeiro gole. Obesidade tem que ser contínua. Você tem que ter consciência. E assim, quando a pessoa me pergunta assim: doutor, mas eu vou ter que fazer dieta o resto da vida, eu digo: você tem que escovar
desde o resto da vida. Você corta cabelo, você faz unha toda semana, você faz sobrancelha, e por que você não pode fazer dieta? O peso é que mais aparece, não são seus dentes, não são suas unhas. Terceira coisa. Uma atividade física é importante. E a atividade física não precisa correr para a academia. A atividade física é que você vai começar a fazer uma caminhada de 45 minutos, passo rápido, sem parar em lugar plano. Já é suficiente. A cada 1 minuto você queima 8 calorias. Então, por exemplo, numa caminhada de 1 hora, você queima 240 calorias. Ótimo. O que equivale mais ou menos a quase 40 gramas. Se você botar 40 gramas é muito pouco, mas você bota 40 gramas em 30 dias, dá 1,2 kg por mês só de atividade física para perder peso. Tem mais alguma coisa? Tem muito mais, mas o tempo é curto. O tempo é curto. Mas a mensagem que eu deixaria é o seguinte: tome conta dos seus filhos. Não deixe seus filhos ficarem obesos. A obesidade agora pode ser uma graça, mas daqui a pouco pode se transformar numa doença. Com certeza. Até a próxima oportunidade, Dr. Max. Obrigada mais uma vez. O Atual vai ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta a partir de 12h15. Assista agora o SBT Jornal.